Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula na TR Cursos. Estamos no meio aí do nosso curso de traumas diversos. Já tivemos algumas aulas e hoje a gente vai falar de dois traumas específicos. Vamos falar do traumatismo craniano e do traumatismo raquimedular. Então, pega papel e caneta, já faz suas anotações e, claro, se ficar qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai tirando no decorrer do nosso curso, tá certo? Então, vamos deixar de assunto e já vamos direto para o que é o traumatismo craniano. A lesão encefálica traumática, gente, ela vai acontecer através de um impacto na região do crânio. O que acontece a partir desse impacto? A depender da força com que esse impacto aconteceu, a gente pode ter algumas alterações estruturais decorrentes dessa lesão, que podem ser macro, ou seja, grandes, ou microscópias, dependendo do mecanismo e das forças envolvidas. Pacientes que tiverem lesões menos graves podem não apresentar nenhum tipo de deficiência estrutural. Ou seja, você pode não ver nenhum afundamento, nenhum tipo de hematoma subgaleal, nenhum tipo de abaloamento. Você vai olhar e o crânio daquela pessoa está quietinho, bonitinho, sem nenhuma deformidade, mas ela sofreu uma lesão. Já quando a gente tiver gravidade, normalmente ela está associada à deformação no crânio, tá? E aí essas deformações vão trazer consequências graves e a gente vai categorizar elas em lesões abertas ou lesões fechadas. Então a gente vai entender que lesão de traumatismo crânioencefálico é quando eu tenho um impacto no crânio. Eu posso ter um impacto leve, que cause lesões mínimas, e eu posso ter um impacto grave, que cause lesões inclusive abertas. Essas lesões, elas vão ser divididas em lesão encefálica aberta, onde a gente vai ter o afundamento, a fratura composta e lesão traumática encefálica fechada. Vamos falar agora sobre as lesões abertas. Essas lesões abertas, elas envolvem a penetração do couro cabeludo e do crânio. E normalmente nessa penetração, a gente vai ter envolvido na lesão as meninges e o tecido cerebral subjacente. Elas normalmente vão ser causadas por um mecanismo de perfuração, tá? Então, esse mecanismo é muito comum em acidentes que envolvem bala, arma de fogo, né? O famoso PAF, ou por objetos pontiagudos. Porém, a fratura craniana com laceração no revestimento, ou seja, quando a parte do crânio se lacera, também pode ser por força direta, tá? Então, assim, a gente tem um impacto e literalmente a parte interna ali do crânio faz uma laceração, mas não chega a ter exposição da massa encefálica. Isso também vai ser considerado como lesão aberta. Já nas lesões fechadas, normalmente vão acontecer quando a cabeça for golpeada ou batida, ou até mesmo sacudida de forma violenta, que vai fazer com que o encéfalo faça uma aceleração e desaceleração muito rápida. Esse movimento de vai e vem faz com que o cérebro bata em várias regiões do crânio. E com isso, ele possa fazer lesões na região frontal, temporal, que são as regiões mais suscetíveis, que é a parte da testa e a parte da nuca. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer regiões na partes laterais também não, tá? Lembra do chicote, quando o carro freia rápido, sua cabeça vai lá na frente e volta? Essa lesão de chicote pode causar uma lesão fechada, como também a síndrome do bebê sacudido. Qual é o ponto? Esse impacto de vai e vem do cérebro, né, do encéfalo dentro da caixa craniana, pode trazer rompimento e lesões aos axônios, que é uma parte do neurônio, a rompimento de vasos sanguíneos, levando inclusive a uma lesão axonal difusa, tá? Lembra que eu falei que não necessariamente a gente vai ter deformidade craniana num TCE? Esse tipo de lesão é uma delas. O crânio tá bonitinho, não tem afundamento, não tem abaloamento, não tem nada.
mas o impacto da aceleração e desaceleração do cérebro causa uma lesão a nível de neurônios, tá bom? Esses vasos sanguíneos rompidos vão causar uma contusão, que pode levar a uma hemorragia intracerebral ou subaracnoides, e inclusive a hematomas epidurais e hematomas subdurais. A concussão vai ser o clássico desse movimento. A gente consegue ver exatamente na imagem que o cérebro ele vai para frente e aí ele bate na região frontal e quando ele desacelera, ele vem para trás e bate ali na região occipital. Essa aceleração e desaceleração para frente e para trás, ela é a mais comum, mas também pode acontecer lateral, bater para um lado e para o outro. Esse tipo de lesão traumática fechada, a concussão, vai ser uma alteração pós-traumática transitória e reversível no status da saúde mental. Ela não chega a ser uma lesão grave. Claro, se for um impacto muito forte, ok. Mas normalmente a concussão, ela é uma lesão menos grave que vai fazer com que o paciente ele venha ter uma perda de consciência ou memória, até mesmo uma confusão mental que pode durar de segundos a minutos, mas sempre menos de 6 horas. Então, em até 6 horas ele recupera a memória ali por causa desse impacto. Na concussão, não existe lesão cerebral estrutural grave nem resíduos neurológicos sérios, embora as questões relacionadas à incapacidade temporária possam decorrer de sintomas como náusea, cefaleia, tontura, distúrbio de memória, dificuldade de concentração, que podem desaparecer aí em algumas semanas. Mas no momento inicial, aquela falta de memória, confusão, desorientação, é logo no momento inicial e em seguida aí você já vai ver o paciente, a vítima recuperando, porém ela pode se perdurar em até 6 horas, tá? Já na contusão, a gente vai ter hematomas no cérebro. E agora eu tenho lesões mais graves. A concussão, não. A contusão, sim. A contusão, eu posso ter um hematoma epidural, um hematoma subdural, um hematoma intracerebral, tá? Esses hematomas no cérebro, eles vão ocorrer tanto nas lesões abertas como nas lesões fechadas, e eles vão trazer uma grande amplitude de gravidade nas funções cerebrais, principalmente dependendo do tamanho do hematoma e do local onde aconteceu a contusão, ok? Contusões maiores podem, inclusive, causar um edema encefálico e fazer com que o meu paciente tenha um aumento da pressão intracraniana. As contusões, elas podem aumentar com o decorrer das horas ou dias após a lesão inicial e causar, inclusive, uma deteriorização neurológica e esse paciente ser encaminhado para uma cirurgia se necessário. Há um tempo atrás, a gente teve um caso de uma conhecida aqui nossa da família que sofreu um TCE, ela estava de moto, caiu, bateu a cabeça e ela foi para o hospital e como demorou para poder fazer a tomografia, ela resolveu ir para casa, estava só com uma dorzinha de cabeça, ela foi para casa. Resultado, 2 dias depois ela veio a óbito, porque provavelmente ela tinha feito uma contusão, tinha feito um hematoma e esse hematoma foi se aumentando com o passar do tempo. E lá no laudo do registro de óbito dela está lesão cerebral. Então, enquanto a concussão ela vai te dar ali no momento inicial a perda de memória, dificuldade de concentração do paciente, mas não é grave, a contusão ela vai aumentar a gravidade conforme vai passando as horas, porque aquele hematoma ele pode, inclusive, aumentar o tamanho da massa encefálica, fazendo com que aumente a pressão no crânio. Depois a gente vai ter um outro tipo de lesão cerebral, que vão ser as fraturas na base do crânio. E aí as fraturas da base do crânio vão ser duas de grandes tipos, a da calota craniana e a da base do crânio propriamente dito.
Quais são os sinais? Esse aqui é aqueles sinais clássicos que vocês conhecem de TCE, que é o sinal de Guaxinim e o sinal de Butler, que a gente vai chamar o sinal de Guaxinim de equimose periorbital e o sinal de Butler de equimose retroauricular. Quando eu vejo uma vítima em que, em volta dos olhos dela, começou a fazer um hematoma e ela está tendo uma perda de líquido pelo nariz e pelo ouvido associado ao impacto na cabeça, a gente vai suspeitar, sim, de fratura na base do crânio. O mesmo vale quando eu tenho uma vítima que faz uma paralisia de face, apresenta dificuldade auditiva ou surdez total, e quando a gente vai observar ali no exame físico atrás da orelha, eu tenho uma equimose retroauricular. O que é equimose? É um hematomazão, gente. Então, sinal de Guaxinim e sinal de Butler são sinais de fratura de base de crânio, tá bom? No sinal de Guaxinim, eu tenho uma presença de líquido saindo do nariz e da orelha. No sinal de Butler, eu tenho a presença de paralisia facial e surdez na vítima, tá? As fraturas de crânio é uma morfologia do TCE que vai demandar uma atenção especial da equipe, tá? É importante ressaltar que na suspeita da fratura de base de crânio, seja no ambiente extra ou no intra-hospitalar, é necessário que a gente entenda os sinais de gravidade. Então, se eu tenho uma suspeita que na cinemática a pessoa pode ter feito uma lesão, eu não vou ficar esperando aparecer o sinal de Butler ou de Guaxinim, não. Para mim, ela já tem uma fratura de base de crânio, então a gente vai encaminhar o mais rápido possível para a questão do hospital de referência, tá bom? E aí a gente entra no trauma raquimedular. Calma, jovem, já já a gente vai falar sobre as condutas, o que fazer em cada um desses traumas. Aguenta aí, porque querendo ou não, o TCE e o raquimedular ainda são traumas do sistema nervoso. São traumas ali que vão relacionar a coluna à cabeça. Então, o atendimento é muito próximo, tá? O raquimedular. Vamos lembrar de anatomia? A medula ela é composta ali pelo sistema nervoso central e ela vai fazer a continuidade da parte encefálica. Então, a gente vai ter o cérebro, a parte do sistema nervoso central que desce para fazer contato com o sistema nervoso periférico é a nossa medula. O trauma raquimedular, a lesão traumática, vai acontecer quando eu tiver um acidente diretamente na medula, que é localizada no canal da vértebra. Ela vai começar lá em cima, na coluna cervical, e vai se estender até a coluna, as vértebras lombares ali, tá bom? Quanto mais alto for a lesão, maior o déficit de função motor e sensitiva no nosso paciente. Quais são os tipos de lesão que a gente vai encontrar? A lesão inicial ao tecido neural no momento do trauma vai ser chamada de lesão primária. Após a lesão primária, a gente vai ter uma resposta neuroimunológica que pode inibir a recuperação ou piorar ainda mais o dano neural daquela vítima. Esse processo vai ser chamado de lesão secundária. Então, no primeiro momento, eu tenho a lesão propriamente dita. E se associado àquela lesão, eu tiver uma segunda lesão que impeça ou atrase a primeira de se iniciar o processo de recuperação, a gente vai chamar de lesão secundária. Diversas intervenções medicamentosas podem e devem ser aplicadas para que a gente diminua o efeito de uma lesão secundária, tá? Professora, me dá um exemplo de lesão secundária. A gente pode ter uma lesão medular em que o paciente comece a fazer uma deficiência respiratória, uma dificuldade respiratória. Ele está com problema respiratório? Não, o respiratório é uma lesão secundária. Ao quê? Há um problema neurológico da lesão ali da raquimedular que está afetando a inervação para o pulmão dele. Então, antes disso se tornar um problema mais grave, eu entro com as intervenções para tentar estabilizar a questão respiratória do paciente, tá bom? Alguns traumas na lesão ali, na questão medular, podem não trazer dano estrutural ao tecido, mas podem causar um déficit neurológico transitório que vai ter uma recuperação mais fácil, igual a contusão e a concussão, gente. Eu posso ter, por exemplo, numa lesão de raquimedular, só um estiramento.
E aí esse estiramento, ele não vai romper nada, ele não vai tirar nada do lugar, ele vai trazer ali um dano momentâneo e depois a gente volta. Agora imagina uma fratura de vértebra, imagina uma compressão de nervo, porque uma vértebra saiu do lugar. Então, até eu colocar essa vértebra de volta para o lugar, eu vou ter uma lesão ali nos órgãos que aquele nervo vai trabalhar, tá bom? A partir daí, a gente vai ter o primeiro ponto de atendimento de lesão, seja de traumatismo craniano ou seja de trauma raquimedular, que é fazer a restrição dos movimentos da coluna. Não é imobilização, gente, não dá para deixar a pessoa imóvel. Ela fica restrita, a gente diminui a movimentação naquela área com o intuito de não agravar o possível trauma, tá bom? Quais são os critérios que a gente vai ter para fazer a utilização do RMC? No paciente adulto, a gente vai pensar assim, ó. O paciente tem mais de 65 anos? Vai. A escala de Coma de Glasgow dele deu abaixo de 15 de forma aguda? Vai também. Tem sinal de intoxicação. A cinemática do trauma me condiz que ele pode ter tido uma lesão de coluna ou de cabeça. Tem alguma lesão de distração? Lesão de distração, por exemplo, o cara está com o pé quebrado. Então, quando eu vou fazer o exame físico, lembra lá da avaliação inicial, avaliação secundária? Na avaliação secundária, eu vou fazer o exame físico e na hora de eu tocar a coluna dele, como ele está gritando do pé, ele não pensa lá na coluna. Então, ele tem uma lesão distrativa. Circunstâncias que reduzam a confiabilidade da vítima, então, vítima alcoolizada, vítima em sinal de intoxicação, eu não consigo confirmar se ela está me dizendo a verdade. Dor ou sensibilidade nas costas ou na região da cervical, sinais neurológicos focais de sensibilidade e mobilidade, então a pessoa tem uma cinemática do trauma, que ela pode ter batido essa região de cabeça-coluna, e ela fala que está com os braços dormentes, que está com as pernas dormentes, tá? Deformidade na coluna, e aí é óbvio que você está vendo que essa coluna foi lesionada, e barreira linguística. Tem alguma coisa que dificulta o meu contato. Por exemplo, a vítima está inconsciente. Então, eu não sei se ela está sentindo dor ou não, essa vítima vai fazer uma restrição de movimentos da coluna, quando adulto. E quando é criança? A idade e a barreira de comunicação não é indicativo isolado, porque bebê e uma criança de 2, 3 anos, ela vai ter dificuldade de comunicar. Mas aí eu vou observar isso, associar à cinemática do trauma, tá? Então, a gente vai ter uma escala de Coma de Glasgow abaixo de 15, intoxicação. Na criança, colisão frontal lateral, queda por mergulho em água rasa, lesão de tronco, tá? A contratura da musculatura cervical, então você vê que a criança ela está com os ombrinhos mais elevados ali, fazendo uma contratura. Sinal neurológico focal, então ela tem perda de sensibilidade em regiões do corpo e dor ou sensibilidade na região de dorso cervical, tá? Professora, eu estou perdida em cinemática. Eu não sei o que é cinemática, eu não lembro o que é cinemática. Meu amor, a gente já teve cinemática na aula 1. Então, volta lá no seu e-mail, tem lá o link das aulas anteriores, clica lá, que você vai ver a nossa aula de cinemática do trauma e você vai entender que, a depender da forma que aconteceu a colisão, a gente vai ter lesões esperadas, tá? Qual é a conduta final, tá? E vamos entender como é que a gente vai tratar do traumatismo craniano e do traumatismo raquimedular? Primeira coisa, realizar a avaliação primária com ênfase para garantir a estabilização manual da coluna cervical, tá? Depois, fazer uma permeabilidade de vias aéreas. Aí a gente vai oferecer oxigênio por máscara não reinalante de 10 a 15 litros por minuto, se a saturação tiver abaixo de 94, tá bom? Vamos ficar fazendo a monitorização dos sinais vitais dessa vítima, inclusive a oxiometria de pulso, tá? Por que pulso, tá? E, cara, lembra dos nervos que saem do cérebro e inervam o nosso organismo? Um deles vai fazer a função de inervar o pulmão, o diafragma. Então, se ele estiver sendo lesionado, esse paciente ele vai fazer uma dificuldade respiratória, eu tenho que reverter isso antes, tá? E depois a gente vai avaliar a escala de Coma de Glasgow e na avaliação secundária a gente reavalia ela de novo, tá?
Vamos considerar fazer uma ventilação por pressão positiva utilizando o BVM, né, a nossa bolsa válvula máscara, com reservatório, se eu não tiver a possibilidade de fazer uma ventilação ou oxigenação adequada, tá? Depois, a gente vai controlar sangramentos externos que não sejam os sangramentos lá da avaliação primária. Cheguei numa cena de trauma. Falamos sobre isso na aula anterior, né? A gente já tem umas aulas aí de trauma musculoesquelético. Cheguei na cena de trauma, eu tenho uma vítima com sangramento que é sanguinante com risco à vida. Primeiro eu controlo aquilo ali, depois eu vou para o TCE-TRM, tá? Ai, não tem. Ok, então vou para o TCE-TRM, depois eu volto para procurar os outros sangramentos que estejam na vítima. Faz a avaliação secundária, então vai fazer o sample quando você conseguir. Na avaliação secundária, quando a gente for fazer a questão do exame ali, a gente vai focar na reatividade pupilar da vítima e a gente vai verificar ali midríase, miose, ancicoria, tá? Vamos repetir a escala de coma de Glasgow de novo. Então, a gente faz a escala de coma de Glasgow no primeiro momento e depois que a gente estabilizou aquela vítima, antes do transporte, a gente repete a escala de coma de Glasgow, tá? Aferição dos sinais vitais agora com ênfase principalmente na pressão arterial. Vamos pensar em antecipar um possível estado de choque neurológico nessa pessoa, lembra do choque neurológico? E vamos fazer um exame mais concentrado no exame físico em região de cabeça-coluna, procurando deformidade ou ponto de sensibilidade e dor, tá? Fez a escala de coma de Glasgow, o paciente deu menos de 8, esse paciente ele está pedindo um tubo, tá bom? Ele já é um paciente crítico. E aí a gente chega no trauma de tórax, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você tem achado do nosso curso. Não esquece de reassistir, anotar e, claro, continuar estudando, porque a gente estuda que a vida muda. Vejo você na nossa próxima aula para a gente falar sobre trauma de tórax e trauma de pelve. Um grande beijo e até mais!